Amém, irmãos? A paz do Senhor? Amém, irmãos? A paz do Senhor? Comeram sopinha de frango hoje no almoço, hein? Amém, irmãos? A paz do Senhor? Está fraco, irmãos. Mas, amém. Quem está feliz com Jesus? Está meio fraco, mas... Essa semana eu estive conversando com um amigo meu, até orei sobre isso quinta-feira aqui no começo. Em nome de Jesus ele estará aqui quinta-feira. E hoje, eu orando, pedi para Deus, uma palavra para a abertura do culto, e veio sobre alegria. E daí eu lembrei da conversa que eu estava tendo com ele, que ele teve muitos problemas, ele estava morando fora, em outro estado, passou por muitas lutas, agora veio embora, está passando por uma provação aqui, e ele reclamando para mim sobre dinheiro até, Eu falei, não falei irmão, falei o nome dele, Falei, esquece dinheiro agora, esquece tudo, tenta focar somente em Jesus, se converta, tenta ganhar a salvação, porque depois as outras coisas virão. E dessa palavra em diante eu vi que o semblante dele mudou. Ele entrou no meu escritório triste, cabisbaixo, falou que esse dia ele estava até pensando em se matar. E em questão de praticamente 1 hora que a gente conversou ali, ele saiu outra pessoa. Quer dizer, ele saiu feliz, alegre, por escutar, praticamente pela primeira vez, alguém falar a verdade para ele sobre Jesus. E é isso que nós precisamos, aprender a verdade, viver a verdade, porque Jesus, ele tem a verdadeira felicidade. Ô Su, coloca para mim João 15, do 5 ao 11, não, põe do 1 ao 11, é rapidão. João 15, do 1 ao 11. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta. Embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês, nós, só podem dar fruto se ficarem unidos comigo, com Jesus. Eu, Jesus, é a videira, e vocês são, quer dizer, nós somos os ramos. Quem está unido com Jesus, e Ele com nós, esse dá muito fruto, porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E como o povo dizia, e quer ficar sem Jesus, assando com o mundo, Quem não ficar unido com Jesus, será jogado fora e secará. Olha que palavra forte, Quem não ficar unido comigo, com Jesus, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo. É aquele que desvia da palavra, desvia de Jesus, vai pro inferno, onde são queimados.
Se vocês ficarem unidos com Jesus, é as palavras dele, né? Continuarem com vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continue unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja ruim. Não, seja completa. Então, irmãos, cada dia que passa, se apegue mais com Jesus, porque as promessas deles, como nós lemos nesse pequeno trecho aí, ó, são maravilhosas para nós. Então, cada dia, irmão, pegue mais firme, busca mais, e se vê alguém que está desviado, vai lá, lança uma palavra, tenta trazer de volta para as promessas que Ele tem para nós. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, pela oportunidade de estar nessa casa maravilhosa, Senhor. E cremos, Senhor, que aqui, com a nossa presença, com os louvores que cantamos a Ti, o Senhor se alegra com isso. Então, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos deixar, Senhor, ver esta casa que o Senhor preparou com tanto carinho para nós, Senhor. Muito obrigado mesmo. E agora, Senhor, nós vamos nos prostrar diante de Ti, Senhor, em reverência a Ti, ó Pai. E assim, Senhor, nós lhe pedimos o Teu perdão, ó Pai. O perdão pelos nossos pecados, Senhor. O perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, o nosso pouco orar, a nossa pouca oração a Ti, pois deveríamos orar muito mais, Senhor. Mas mesmo assim do pouco, Senhor, eu sei que o Senhor se alegra, ó Pai. Pai, mais uma vez, Senhor, nos perdoe, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, manter, ó Pai, o nosso nome escrito no livro da vida. Pois, como as coisas estão acontecendo aí no mundo afora, ó Pai, nós vemos, Senhor, que a Tua volta está próxima, Senhor. E não queremos ficar, ó Pai. Então, Senhor, deixa mesmo, Senhor, o nosso nome escrito no Teu livro, ó Pai, em nome de Jesus, para que na Tua volta, Senhor, possamos subir, ó Pai, e um dia aí, Senhor, estar ceando contigo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E Senhor, e agora de pé, ó Pai, este pequeno grupo aqui, Senhor, como um exército Teu, usando o Teu poderoso nome, nós ordenamos aqui em nome de Jesus, a você, Satanás, a você, espírito imundo, pega tudo que é Teu, solta tudo que é nosso, e bate em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de doença, espírito de distração, por terra, em nome de Jesus. Exu das 7 escamas, por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche este lugar com Tua presença agora. Enche este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Gênesis 3, desculpa, é Gálatas 3,15. Desculpa, Gálatas. Ó, meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, diga comigo, contrato, ninguém pode quebrar ou acrescentar qualquer coisa a ele. Aqui está falando, querido, de contrato. Diga comigo, contrato, aliança, pacto, é a mesma coisa, fala aí. Então aqui está falando de aliança. Então quando você pega, assina um contrato, duas pessoas assinam um contrato, aquele contrato não pode ser mais mexido, tem que ser cumprido. Então é isso que está dizendo. Ainda mais se for com Deus, né? Ó, eu vou pregar para vocês, como é um pouquinho complexo, então eu vou ler, tá? Eu vou ler e vou ministrar. Ó, a Bíblia também diz que aquele que quebrar uma aliança sofrerá dores, e isso é o que de fato vemos. Quando as pessoas pecam e saem da igreja, divórcios acontecem e sociedades de negócios são desfeitas. Bom, então preste bem atenção. A aliança é um pacto de unidade, direitos e deveres feito entre duas partes em comum. Então o que está dizendo aqui é que assim, se eu vou fazer um pacto, uma aliança, então isso é feito entre eu e mais uma pessoa, ou mais um grupo, ou uma sociedade, e aquilo, né, se torna um contrato e um pacto que ambas as partes vão ter que cumprir os seus deveres, e também vão ter os seus direitos, né? Então o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vai buscar a Deus, Deus, Ele é um Deus de aliança, tá? Diga comigo, Deus é um Deus de aliança. Ó, as alianças são feitas de forma voluntária, mas depois de feitas são inquebráveis. E nos submetem a deveres para a conservação da aliança, como declara. Diga comigo, sou condicionado a deveres. Tá? Vamos lá. Vivemos numa sociedade onde muitos, com medo dos deveres que uma aliança impõe, não querem assumir compromisso. E por isso argumentam, não é necessário casar, não preciso ir à igreja, congregar, não preciso de cobertura espiritual. Estes, na verdade, não querem pagar o preço da submissão ao Espírito da aliança, que o próprio Espírito de Deus, com isto, sem perceber, perdem o direito da aliança traz consigo. Então, muitas vezes nós não queremos assumir compromisso. Quantas vezes eu falo assim, vai chamar o irmão, né, para fazer algum trabalho, os irmãos ficam desanimando o pastor. Vamos chamar, vamos pintar isso aqui? Pastor, mas não é mais fácil, né, contratar, mas a pessoa não entende que aquilo faz parte de um movimento que o pastor está chamando a pessoa para um pacto, para uma aliança, para fazer parte de alguma coisa. Eu gosto de colocar as pessoas a entrar numa comunhão com Deus mais profunda, de aliança espiritual. Então vamos supor assim, uma das alianças que nós fizemos, que o dia que nós pintamos esse chão, aquilo, querido, deixou o diabo furioso.
Aí a gente chama os irmãos, vamos fazer tal coisa, as pessoas ficam pensando no serviço, ficam pensando. Então uma das coisas que você tem que entender é qual é as condições do contrato de Deus. Deus tem um contrato para nós, e Deus quer que você pense como o homem do céu. Ó, toda vez que eu vou explicar alguma decisão que alguma pessoa tem que tomar, a pessoa, às vezes ela não aceita. Tem bastante gente que nem vem perguntar para mim, porque já sabe o que eu penso. E por que que a pessoa não concorda com o pastor? Porque aquela pessoa é igual Pedro, ela não nasceu para o reino de Deus. Ela nasceu em Jesus, mas ela quer o reino dos homens. Ela quer salvar a sua própria vida. Então, quem quer salvar a sua própria vida, ele vai pensar diferente do patrão, do pastor. Ele vai pensar diferente de Jesus. Ele não vai aceitar o conselho do pastor. Porque ele vem querendo resolver um problema da terra. E eu vou usar aquele problema da terra para ele resolver um problema no céu. Porque nós não estamos buscando as coisas da terra, nós estamos buscando as coisas do céu. E se nós pensar no céu, na aliança que Jesus está nos oferecendo para morar no céu, nós vamos agir de uma maneira diferente de quem quer pensar nas coisas do mundo. Pedro era um cara que não estava entendendo a aliança de Jesus. Por isso que Jesus chamou a atenção dele. O que tu cogitas é coisa de homem, não de Deus. Chamou do próprio Satanás. Então, quando nós buscamos a Jesus, por exemplo, eu quero ser curado. Para quê? Para ter saúde? Não. Para poder servir a Deus melhor. Eu quero prosperar. Para poder ter o que Deus precisar. Se o Senhor mandar pagar uma conta, eu quero ter dinheiro para pagar. Deus quer te prosperar, não é para você ter uma vida boa. Querido, preste bem atenção, diga comigo. Quem tem no céu, tem na terra. Fala assim, quem tem na terra, nem sempre tem no céu. Então, primeiro você tem que ter as coisas no céu. Primeiro você conquista no céu. Aí a salvação, ela vem do céu. As bênçãos de Deus, ela vem do céu, ela não vem de homem. Aí Deus vai te usar. Entende? Para você prosperar. Ó. Desde a antiguidade, toda aliança feita tinha um preço a ser pago. Duas partes. Às vezes, o animal era dividido no meio. Seu sangue era derramado em sacrifício. E os contratantes passavam caminhando entre as partes do animal partido, declarando que a parte que viesse a quebrar aquela aliança, teria o mesmo destino do animal. Preste bem atenção. Deus chamou Abraão, fez um pacto com Abraão, e Abraão tinha que pegar um animal, e ele abriu o animal no meio, separou as partes, e o Senhor veio em fogo, e passou entre meio os animais. Então, as partes dos animais o animal era morto, o sangue do animal era derramado, o animal era separado, e nós fazíamos o acordo, e agora nós dois passava. Quer dizer que Deus fez o pacto com Abraão, e falou para Abraão, Abraão, quem quebrar o pacto, morre. E Deus passou no meio. Então Deus não quebra a aliança, quem quebra é nós. Então essa era uma maneira. Outra maneira, se vocês quiserem ler, vamos ler essa parte, é bonito, ó. Gênesis 15, 10, vamos lá. Gênesis 15, 10. Ó, Abraão levou os animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma de frente à outra, em duas fileiras,
porém as aves ele não cortou. Vamos lá. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os exortava. O que é urubu, gente? Urubu espiritualmente, o que é? O que é, irmão? Demônios. Então, olha bem, quando você faz uma aliança com Deus, os demônios vão querer fazer de tudo para você perder aquela aliança. Eles vão fazer de tudo para você não cumprir aquela aliança. Então, olha bem, Abraão fez a aliança com Deus, né? Separou os animais, e aí os urubus vinham comer a aliança, eles expulsavam os urubus, não deixavam destruir ou comer aquele sacrifício. Vamos lá. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo e de repente ficou com medo. E com pavor tomou conta dele. Eu já senti esse pavor, gente. É a coisa mais terrível do mundo. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Aí Deus falou do futuro. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Aí, essa é a aliança. Você terá uma velhice abençoada. Diga comigo, isso é bom demais, fala aí. Morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois não expulsarei os amorreus até que eles tornem tão maus que mereçam ser castigados. Vamos lá. A noite caiu, veio a escuridão, de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e os braseiros e a tocha passaram por meio dos animais partidos. Quer dizer que Deus confirmou a aliança, porque os que fazem aliança tinham que passar. E Deus, o que Deus falou? Deus falou o que ele ia fazer, quer dizer, era um contrato, vou fazer isso. E Abraão tinha que cumprir os seus deveres. Abraão, diga comigo, Abraão cumpria os seus deveres com Deus, fala aí, baseado nas promessas. Então Deus dava uma promessa e Abraão fazia parte dele. Agora diga comigo aqui, Jesus quer cumprir suas promessas na minha vida, mas ele se baseia na minha obediência. Então, olha bem, para Deus cumprir as promessas, então, vamos dar um exemplo. Deus falou para mim que eu ia enriquecer. Mas o que eu tinha que fazer? Cumprir os princípios de Deus. Obedecer tudo que o Espírito Santo manda, né? Ser guiado por Deus. Essa era a minha aliança, né? E uma das coisas que eu aprendi logo de cara, né? Que eu precisava ser fiel à igreja que eu frequentava. Eu precisava permanecer na igreja, né? Só Deus pode fazer a gente sair de uma missão para entrar em outra. Tá? Porque o que separa a igreja de Cristo é a missão que cada grupo recebe. Aí a missão faz a igreja ser família. A missão de grupo pequeno faz a igreja ser uma família. A missão de um grupo muito grande faz ter famílias que viram tribos. E uma igreja que cresce demais no mundo inteiro faz ela ser uma nação. Mas todos nós somos um só
corpo em Cristo Jesus. Bom, vamos lá. Um outro tipo de aliança era o sal. Diga comigo, sal. Outro tipo de aliança naquela época era o sal. E o sal era 2 porções de sal trazida pelos 2 contratantes. Então fazia-se um contrato, e vamos supor assim, né? Eu vou fazer um contrato com a Suzana. Então a Suzana pegava uma tigela de sal e eu trazia uma tigela de sal. Nós 2 trazíamos uma tigela de sal. Aí, o sal era um símbolo de fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Você sabe, querido, uma das coisas que mais nós erramos na igreja, por causa dessa geração que o diabo deturbou, é a questão de lealdade e fidelidade por falta de gratidão. Nós precisamos sempre lembrar e ser grato a Deus. As pessoas que te ajudaram não precisam da tua gratidão. Eu não preciso da gratidão de vocês, mas eu preciso ser grato às pessoas que me ajudaram. Eu que preciso, elas não precisam da minha gratidão. Outra coisa, a pessoa que você tem que perdoar, ela não precisa do seu perdão. É você que precisa perdoar ela. Porque o pecado no contrato, está escrito lá que é um dos pecados. Tem pouquinho pecado que não tem salvação, que não tem perdão de Deus. E um deles é a falta de perdão. Eu não preciso do perdão de ninguém, mas eu preciso perdoar todas as pessoas que eu tenho problema no coração. Pegaram, gente? Eu preciso ser curado, perdoar. Glória a Deus. Aí o que fazia com aquele sal? Então o sal, ele era o símbolo da fidelidade, e misturava-se, aí eu misturava o sal com o seu, né? Eu pegava os 2 sals, misturava tudo e tal. Então, o sal seu estava misturado com o meu. Com isso, era impossível, dizia-se, assim como este sal não pode ser mais separado, também esta aliança nunca poderá ser quebrada. Então não podia separar aquele sal. Alguém ia conseguir separar qual que era o sal da Suzana, qual que era o meu? Pegaram, gente? Então, falava assim, agora nunca mais será separado esse sal. Então, assim como esse sal não pode mais ser separado, também este trato, esse contrato, essa aliança que eu estou fazendo com a Suzana, nunca poderá ser quebrada. Por isso que o casamento, Deus odeia o divórcio. O casamento tem que ser insolúvel. Por isso que o casamento é tão rígido. Então eu sempre falo assim, dá para ficar junto? Não separa. Não separe o homem o que Deus uniu. Pastor, mas você é divorciado. Eu falei assim, querido, mas eu fiz de tudo para ficar. Pegaram? A gente só fica... uma coisa que o pastor Vanderlei sempre explicava. Ele pegava 2 alianças e fechava. Ele falava assim, se uma quebrar, a outra está livre. Então, o divórcio tem, mas coitado de quem é o culpado. Vai ser perdoado? Vai. Mas as consequências de uma aliança quebrada, a pessoa vai sofrer. Agora, quem é vítima no divórcio, Deus sabe, então fica tranquilo, não vamos julgar ninguém. Deus sabe. Mas nós não estamos aqui para julgar, nós temos que orar para essas pessoas ainda, né, Raquel? Olha bem. Depois das partes, depois as partes comiam uma pitada do sal, para selar a aliança. Daí vem o ditado,
Só se conhece de fato alguém depois de comer sal com as pessoas. Então, que é aquele ditado, você só conhece a pessoa depois de comer um saco de sal com ela, né? Glória a Deus. Isso nos ensina que uma aliança, nossa essência se mistura. O sal de um, o corpo e o outro vice-versa. O sal de um no copo, desculpa, tá, gente? Não é corpo, não. Não, é corpo mesmo. Do outro e vice-versa. Você pega as duas pitadas, né? Eu como ela. O outro pega a pitada, come ela. A Suzana pega a pitada, come ela, né? Então, o corpo dela comeu do sal daquela aliança. E então, naquele contrato, nós somos um. Diga comigo, naquele contrato, eu sou um. Fala comigo, naquele contrato, nós somos um. Amém? O mesmo acontece na ceia do Senhor através do pão e do vinho que ingerimos, os quais simbolizam a vida de Cristo no meu corpo. E a minha vida inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando eu entrego minha vida para Deus e começo a fazer parte de uma igreja, nós somos um só corpo. Nós somos uma família. Nós somos um só corpo. Nós somos uma família. Fala comigo, nós somos um só corpo. Nós somos uma só família. Agora preste bem atenção. A cabeça do corpo, ele dá um jeito de nós trabalhar, uma missão. Ele coloca um líder, um pastor, né, para cuidar, né? Então todas aquelas pessoas começam a conviver em torno daquela missão. Isso faz nós sermos a família de Deus. Então eu preciso estar no corpo de Cristo. Nós, através da ceia, somos reconhecidos espiritualmente como parte integrante do corpo de Cristo. Pois há duas ordenanças dadas por Jesus para que estejamos agregados ao corpo da igreja. Ao corpo da igreja. O batismo, pelo qual eu entro. A ceia, pelo qual eu permaneço a cada celebração. Então diga comigo, o batismo, eu entro no corpo, fala aí. Então vamos dar um exemplo assim. Por que nós, se uma pessoa batizou em outro lugar, o Ministério da Restauração da Noiva batiza ela para ser membro do corpo de... Lógico que a gente deixa a pessoa escolher, se ela não quiser não precisa, mas por quê? Porque funciona assim, se eu vou fazer parte dessa igreja, eu tenho que fazer uma aliança com essa igreja, um pacto com essa igreja. Então, quando eu mergulho aquela pessoa na água, havia um costume, antigamente assim, o cara, ele trabalhava, vamos pular, ele trabalhava para Jennifer. E ele trabalhava para Jennifer, né, e naquela época os trabalhadores moravam junto, conviviam junto. Era um escravo, que chamava de escravo. Mas não é um termo ruim, era um empregado que vivia igual o seu dono. Ele cuidava das coisas para o dono, vivia como dono. Aí eu chegava lá, né, suponhamos assim, que o Wellington, que era esse escravo, eu chegava lá na Jennifer e falava, Jennifer, é o seguinte, eu gostei daquele seu escravo Wellington, vende ele para mim. Ela falava assim, quanto você dá? Ela deu R$100. Ela falou, não, eu quero 2 milhões. Eu falei, tá bom, eu dou 2 milhões. Aí o Wellington, eu levava ele para casa. E lá na casa da Jennifer, o Wellington cuidava da casa, do gado, cuidava dos funcionários. Ele fazia tudo o que a Jennifer queria. Quando a gente serve alguém, você tem que fazer tudo que a pessoa
gosta, quer. Então a Jennifer, a vida dela era, o Wellington, a vida dela era a Jennifer. Ele sabia tudo que a Jennifer gostava, ele sabia tudo. Então ele foi criado daquele jeito, ia ser muito difícil ele servir outro senhor, porque aquele outro senhor pensa diferente da Jennifer. Cuida do gado diferente, cuida da lavoura diferente. Aí, né, você vai entrar lá, não sabe nada. Então a primeira coisa que aquele dono de escravo fazia, vou te batizar. Chegava, você falava assim, ó, vem cá. Ó, levava você no rio ou na água. Fala, Wellington, ó, a partir de agora eu vou te batizar, né, em nome do Zé Trovati. E tirava ele. Eu te batizo em nome do Zé Trovati, batiza. Aí naquele momento, o Wellington morreu para Jennifer. Então toda vez que ele ia fazer as coisas para mim, eu não posso fazer do jeito da Jennifer, tem que fazer do jeito que o senhor quer. Por quê? Porque agora ele morreu para Jennifer e nasceu para outro dono. Então o que é o batismo? O batismo é assim, ó. O batismo da salvação, ele é assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você morre para o mundo. Você morre para a sua própria vida. Você agora vai sair dali, ó. Eu batizei em nome de quem? Querido, quando o cara fala, batiza em nome de Jesus, batiza do Espírito Santo, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, tanto faz, os três é um, né? Então fica olhando essas besteiras aí não, tá, gente? Pode batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem problema nenhum. Batizou, morreu para você e nasceu agora para Jesus. Então naquele momento, se você nasceu por Jesus e a igreja é o que de Jesus? Vamos, gente? Diga comigo, corpo de Cristo. Diga comigo, corpo de Cristo. Então agora você se torna um membro do corpo de Cristo. Agora você se torna um filho de Deus, da família. E o que é a família? A família é a igreja. E a palavra igreja significa junto. Diga comigo, junto. Igreja não é um lugar, igual nós pensávamos quando era pequeno. Onde fica a igreja? A igreja matriz fica lá. Então a gente pensou que igreja era um prédio. Não é prédio. Igreja não é um prédio. Igreja também não é uma religião. Religião é uma denominação, mas não é, é uma empresa, não é igreja. Agora diga comigo, igreja pode ter prédio, mas não é prédio. Fala, igreja pode ter uma denominação, falei, mas não é uma denominação. Igreja, querida, é um grupo de pessoas comprometida com uma aliança. Quando você entra numa igreja, você agora vai seguir os princípios de Cristo. Então Jesus fala que você precisa que o maior te abençoe. O maior te abençoe. Querido, eu não estou falando isso para me engrandecer, e longe disso. Até eu queria que o Dorival e a Raquel pegassem esse cargo. Mas olha bem, longe disso. Os dois aqui, né? Para tirar esse peso da minha escola, longe disso. Mas Deus me colocou como o maior. E como maior, o maior da cobertura, ao peso disso. Eu vou responder a Deus sobre vocês. Mas, por outro lado, o que vocês têm que fazer é se ajudar no serviço. Ajudar articulando o corpo de Cristo que vocês são membro. Pegaram? Então nós temos que entender sobre como é que funciona essa aliança, sobre a autoridade espiritual. Senão a igreja não tem como ser igreja, porque se a igreja não tiver comunhão, unidade, não é igreja. E essa unidade, ela é consolidada com proposta, com trabalho, com compromisso, com responsabilidade sobre aquilo que Deus está fazendo e irá fazer. Diga comigo, com o que Deus está fazendo.
O que Deus está fazendo agora? Você não pode ficar esperando Deus fazer alguma coisa, tem que saber que Deus já está fazendo agora, e você tem que fazer a sua parte. Daqui a pouco eu vou chamar o pessoal aqui. A igreja tem gente que já pode orar pelos outros, tem gente que deve orar pelos outros, tem gente que você tem que fazer a sua parte. Os dons não foram dados para você como um patrimônio, o dom foi dado para você, querido, para a igreja. E se você não estiver usando os seus dons para fazer o que Deus já está fazendo agora, você está sendo inadequado, está quebrando, está rompendo os compromissos que Deus tem com a aliança com você, porque você não está fazendo a sua parte. Para você ser abençoado, você tem que procurar fazer o melhor. Sabe aquela música? Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor para Deus. Não é amanhã, é hoje, agora, já. Aí o que vai acontecer amanhã, Deus falou para nós, se nós tivermos a nossa posição hoje, agora, já, da aliança. E aí, querido, o que acontece? Deus vai fazer nós prosperar em tudo aquilo que Ele tem nos falado. Mas nós precisamos ser igreja. Nós, através da ceia, somos reconhecidos espiritualmente como parte integrante do corpo de Cristo. Pois há duas ordenanças dadas por Jesus para que estejamos agregados ao corpo da igreja: o batismo pelo qual eu entro e a ceia pelo qual eu permaneço. As alianças também sempre produzem crescimento. Diga comigo, aliança. Diga comigo, as alianças. Então Deus não para de fazer aliança. Deus fala para nós assim, se nós for a igreja do sonho dele, glória, o avivamento já está aqui. As bênçãos de Deus já é nossa, só que nós não estamos sendo a igreja para possar dela. Nós não estamos cumprindo a aliança para poder o negócio bombar. Pegaram? Então as ordenanças, as alianças, o que é? Deus quer nos usar muito, então Ele vai nos dando aliança e nós vai dando o que fazer. Agora a Ana Paula vai começar o ano que vem agora, uma vez por mês, né, filha? Uma vigília. Então o que as mulheres todas têm que fazer? Vamos nessa vigília, porque a nossa igreja é uma igreja do avivamento. Vamos lá. As alianças sempre produzem crescimento, nivelamento, onde a parte menor é abençoada pela maior, onde o mais fraco é fortalecido pelo mais forte. Nós, Jesus, né? Vamos lá. Numa aliança, ambas as partes são enriquecidas. Nunca uma só é abençoada. Diga comigo, numa aliança, as duas partes abençoadas. Eu alugo a minha casa, faço um contrato para ele, ele me paga o aluguel, mas mora na minha casa. Eu sou abençoado e ele também. Né? Então, eu sirvo a Deus, faço a minha parte. E Deus, por outro lado, cumpre as suas promessas, faz a parte dele. Ambas as partes são abençoadas. Não é só eu. Você pensa que você vai fazer alguma coisa para Deus, você está fazendo de graça? Se você vem aqui na igreja, arruma alguma coisa para Deus, faz alguma coisa para Deus, você acha que Deus não vai te pagar? Só se você quebrar a aliança. Deus restitui tudo. É aquilo que o Breno profetizou para Sueli. Vamos falar a verdade, gente. Tem uma pretinha na cidade top igual assim a Sueli, assim, né? Ela é diferente. Né? Isso já é uma bênção. Né? Bonita, né? Sabe se vestir, sabe, né? Dá um show em nós aqui, tudo de um monte de coisa. Então, isso é bênção que às vezes ela nem percebe, mas talvez, né, se ela fosse uma mulher do mundão, talvez estaria um bagaço só, né, gente?
né? Então nós temos que ver, né? Ó, tem carro, né? Cuida da casa lá, abençoa a vida da mãe, não é, dona Cida? Não é uma filhona top? Então, isso é a bênção de Deus sobre a vida dela. Glória a Deus. Ó, o marido ama a esposa, protegendo-a, suprindo ela por sua vez. Ou ajuda ela por sua vez, o ajuda em tudo. Faz assim ambos conquistarem mais. Isso é aliança. O líder alimenta, instrui, protege o seu discípulo. O discípulo, por sua vez, abraça a missão do líder. É isso que vocês precisam entender. Vocês podem ser diferentes, mas quando você está trabalhando lá no trabalho, lá você abraça a missão do teu patrão, não a sua. O seu jeito, querido, pode ser o melhor, mas ali não é o lugar. Faça o melhor do jeito do patrão. Na igreja, você pode achar que muita coisa o pastor está errado e tal. Para com isso, porque isso não é de Deus. Faça o que o teu pastor está propondo. Ajuda a dar o resultado que ele está falando. Faça dar esse resultado. Amém? Ó, eu vou ler de novo. O líder alimenta, instrui, protege o seu discípulo. O discípulo, por sua vez, abraça a missão do líder e o ajuda a cumpri-la, sendo ambos abençoados por isso. Olha bem, suponhamos que eu seja um cara que está com muita unção e muita bênção. A Bíblia diz que se você der um copo de água para um profeta, que não receberá o galardão de profeta. Aí o urubu, que quer roubar a sua aliança, vem e põe no teu coração, entendeu, né? Problema com o líder, discórdia. O que o urubu está fazendo? Ele está roubando o seu pacto de prosperidade, de aliança com Deus. Aí as coisas de Deus não acontecem na tua vida porque o urubu comeu o sacrifício. E o sacrifício o que é? É o serviço. O sacrifício é a dedicação a Deus. Não é o pastor, querido. É assim, se tem uma coisa que os velhos têm, chama-se experiência e visão. Nunca pense que você é maior do que um líder, porque o líder não estudou, porque o líder é mais bobo, porque ele não consegue fazer as coisas. Você vai ser melhor em muita coisa, mas Jesus falou assim, o discípulo nunca pode ser maior do que o seu discipulador, seu líder. Isso é para você proteger você mesmo. Pegaram? Por isso que muitas vezes quando Deus vai dar uma missão para a gente, preste bem atenção, Deus vai dar uma missão para a gente pessoalmente, então você tem que honrar aquela liderança tua, aí Deus às vezes te dá uma missão separado, que você cresce, tá, mas Deus te dá. Se Deus não te der, querido, você está aflito se você começar. A pior coisa que tem é fazer o que Deus não mandou, né? E numa igreja você está fazendo o que Deus mandou. Agora, se você não confia, pica a mula, vai achar um lugar que você confia, né? Agora tem aqueles que tem a palavra de Deus, né, Eliane? Tem a palavra de Deus aonde deve estar, né? Tem a palavra de Deus, coisa, e fica caçando outro lugar, porque não quer se submeter àquela liderança. Não vai dar zebra. Depois a vida não dá certo, né? O cara morre a míngua, querido, e não dá certo mesmo. Vamos pegar firme, tá? Diga comigo, nunca é tarde para recomeçar. Ó, uma aliança requer perseverança das partes, cumprimento dos seus deveres, para que os seus direitos sejam continuamente alcançados. Ó, vamos de novo, diga comigo, ó, eu vou falar, vocês repetem. Diga comigo, uma aliança requer perseverança das partes, no cumprimento
dos seus deveres, para que os direitos sejam continuamente alcançados. Se os deveres deixarem de ser cumpridos, a aliança é quebrada e cessam o benefício. E nós temos que tomar cuidado com o coração. Anda na minha presença significa comunhão e intimidade com Deus. Ser perfeito significa o exercício da fé, do amor e da obediência. Diga comigo. Anda na minha presença significa comunhão e intimidade com Deus. Fala assim: ser perfeito significa o exercício da fé, do amor, da obediência. Glória a Deus. Continuar a quinta, tá? Mas uma das coisas, querido, que nós temos que entender para ter essa comunhão, que vai ser a pregação de quinta, é o amor na igreja. Porque a aliança, quando você faz com a tua esposa, e o amor não crescer, está tudo comprometido. Precisamos de ter amor. Deus te ama, mas Deus não gosta de nós, sabia? Notícia triste para vocês, né? Fala para o teu irmão: Deus te ama, mas não gosta de você. Agora preste bem atenção. Você pode não gostar de uma pessoa, porque ela é ruim, porque ela te feriu, porque ela te machucou, porque ela é traíra. Mas para você ser igual a Deus, você precisa amá-la. E o amor é o amor de Coríntios 13. As pessoas que vão vir, nós não temos que gostar dela. Nós temos que amar. Se Deus gostasse de você, Ele não exigiria aquele tanto de obrigações que Jesus manda você fazer. Jesus te ama tanto que Ele quer te moldar para você morar no céu. Ele te ama tanto que Ele quer te transformar para poder Ele começar a gostar de você. E nós saímos da igreja porque nós não gostamos da igreja. Porque os irmãos nos desagradam, porque o pastor já não é mais legal igual era antes. Eu não gosto mais do pastor. E quem tem aliança com Deus, Ele fez uma aliança de amor, que Deus nos amou tanto, que deu o seu único filho para que todo aquele... Deus nos prova o seu amor para conosco, que ainda quando nós éramos seus inimigos, Ele deu a vida do seu único filho. Como também Deus poderá nos negar? Então, querido, Deus, Ele é um Deus de aliança, de amor. Deus é amor. Mas fala de novo assim, hoje eu descobri que Deus não gosta de mim. Mas Ele me ama, fala. Então, quando você sabe que uma pessoa não gosta de você, você vai melhorar, para que aquela pessoa comece a gostar. E aí Jesus vai falar do que Ele gosta. E a aliança dele, querido, é para te levar você a ser do jeito que Deus gosta. Quando você, querido, gosta de uma coisa, você não ama, você ama você mesmo. Quando você gosta de alguma coisa, você está querendo fazer a sua vontade, o seu prazer.
Então, quando eu gosto de alguma coisa, é porque aquela pessoa faz algo que me satisfaz, me agrada, me deixa feliz. Por isso que eu gosto da pessoa. Então, isso não é amor, isso é gostar. O gostar é egocêntrico. É eu amar eu mesmo. Agora, amor é sacrifício. Amor, eu vou fazer tudo para agradar o outro, para ser agradável ao outro. Isso é amor. Amor é torcer para as pessoas se dar bem. Quando eu corrijo algum discípulo, algum servo de Deus aqui, eu corrijo eles como servo. Porque eu quero ver ele na velhice bem. Eu quero ver ele desfrutando das promessas que Deus tem para a vida dele. E eu sei que às vezes ele está quebrando a aliança. Ele está pensando nessa vida. Então, conforme a pessoa tem um problema com a igreja, eu falo assim, só pensa nessa vida. Está com uma grande oportunidade de amar e de agradar a Deus, e chuta o balde, troca de igreja. Então, os que vão ser batizados dia 10, saiba que isso vai ajudar você a decidir. Que você vai fazer uma aliança, um pacto com Deus e com um povo, que somos nós, com esse ministério. E você não deve seguir o caminho daqueles que fazem pacto com o ministério, aqueles que fazem que não entende de aliança, está descontente que os irmãos têm um problema na igreja, troca de igreja. Ali é a hora de você falar o seguinte, agora eu vou crescer no amor de Deus. Que eu vou perseverar. Diga comigo, aliança é perseverança. Aleluia. Glória a Deus, né?